Oi! Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. É mais um vloguinho de leitura, o vloguinho da semana, gente. Hoje é terça-feira, porque ontem eu não consegui gravar pra vocês, gente. Ontem foi um caos. Por conta da reforma aqui em casa, foi muito barulho. E aí, onde eu tava, né, porque eu não fiquei aqui no meu quarto, não era um lugar muito bonitinho assim pra começar um vlog, né? E aí eu não comecei. E aí, gente, o que foi ontem que eu fiz? Ontem era pra eu ter terminado um livro e ter começado outro. Mas por conta de ter ficado com dor de cabeça, foi cansativo, eu só fiz terminar o livro. O que é que tu queres? E aí eu fiz terminar um livro que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, gente, eu terminei Promessas Cruéis, de Rebecca Ross, que era pra eu ter terminado no vlog que saiu no domingo, né? Só que não deu tempo e tudo mais. Terminei ontem, gente, faltava bem pouquinha página. Terminei ontem. E, gente, minha opinião sobre esse livro. Não gostei. Assim, não é um livro ruim, mas não é um livro como foi o primeiro, que é Divinos Rivais, sabe, gente? Aqui eu vou dar 3,5 estrelas pra vocês terem a noção, não gostei. E assim, eu me decepcionei. Não teve nada de romance, gente. Assim, teve poucas coisinhas que nem, assim, sabe? O livro foi muito focado na fantasia. Porque, por exemplo, Divinos Rivais foi focado mais no romance. Já Promessas Cruéis foi focado mais na fantasia. Então, assim, eu conversando com meus amigos, porque esse livro eu li com o Vitor e a Thaís, a gente chegou numa conclusão que a autora parece que não sabe escrever os dois gêneros ao mesmo tempo. Tipo, Sarah J. Maas, Jennifer Armentrout, que os livros delas têm as fantasias, mas tem um romance ao mesmo tempo, tá entendendo? E o livro fica muito melhor. Divinos Rivais, a gente gostou muito mais. Eu acho que a maioria das pessoas gostaram muito mais de Divinos Rivais. E eu dei, por exemplo, se eu não me engano, 5 estrelas e coração do favorito para Divinos Rivais. Fiquei empolgada, achando que Promessas Cruéis seriam do mesmo jeito ou melhor que Divinos Rivais, e me decepcionei. Me decepcionei. Aqui eu não vi nada pra você ter algum sentimento pelo irmão da Iris. Você só tem raiva dele, porque lá no Divinos Rivais ele carrega a Iris, ele se passa pelo Roman, ele tira a Iris do lugar, não deixa ela falar com o Roman, não salva o Roman também. E assim, eu não consegui, a autora não fez algo aqui pra você ter empatia pelo Forrest, que é o irmão da Iris. E também a Iris perdoou o irmão muito fácil, cara, tipo, meu amor, ele fingiu que era o seu marido, te tirou de um lugar que você não queria sair, não deixou você falar com o seu marido, não deixou você salvar o seu marido, e você perdoou ele em 2 segundos? Meu amor, é o quê? E a deusa Inva, que era pra ser, tipo, uma deusa heroína? Gente, que deusa heroína é essa, gente? Gente, pelo amor de Deus, a deusa. A deusa matou os outros 3 deuses, pegou os poderes deles, mas não conseguiu matar o Dacre, porque, ai, fez uma promessa de que não faria nada de mal a ele, alguma coisa do tipo. Aí inicia uma guerra, onde ela não ajuda porra nenhuma na guerra. A ajuda dela é fazer os soldados que o Dacre pega, cura e tira a memória dele, fazer esses soldados se lembrarem. Sério, linda? Essa é a tua ajuda na guerra? Que ajuda maravilhosa, né não? Aí quer que os humanos... Porque o início da guerra foi para que os humanos matassem o Dacre. Os humanos matando um deus. Sem a ajuda da deusa que iniciou a guerra. Eu me senti na própria palhaça. Se eu fosse os humanos lá desse livro, eu ia me sentir o próprio palhaço. O livro, ele não é mal escrito, tipo, assim... É legal, tá entendendo? Mas não é
Não parece ser o mesmo livro que Divinos Rivais. Divinos Rivais foi maravilhoso. Aí vem Promessas Cruéis e te dá um baque. Te dá uma quebrada, sabe? Tipo, é complicado, gente. A única coisa que eu gostei da fantasia do mundo foi justamente aquelas cartas mágicas datilografadas na máquina de escrever e tal. Foi a parte da fantasia que eu mais gostei. E aí a autora começa o livro simplesmente com o Roman não se lembrando da Iris. E eles não conversam pela máquina de escrever. Né? Porque, enfim, durante esse negócio lá do primeiro livro, a Iris sumiu sem a máquina de escrever, o Ron, enfim. Gente, a única parte legal daquele livro não foi tanto. Aí depois eles começam a se escrever por cartas, porque ela rouba a primeira máquina de escrever lá do museu. Eu nem sabia que Iris era de roubar. Tá entendendo? Aí ela rouba só pra poder conversar com o Roman, só que o Roman não lembra dela. Aí fica aquelas conversas sem ele não se lembrando dela. Ai, gente. Assim, foi decepcionante, de verdade. Foi decepcionante o livro. Mas eu vou dar 3,5 estrelas. Eu acho que é uma nota justa para o livro. É como eu tô dizendo pra vocês, o livro não é um livro ruim. Mas ele não é um livro do calibre que foi Divinos Rivais. Tá entendendo? Não é um livro que te faz amar. Entendeu? E eu falo assim, gente, que não te faz, mas eu tô falando na minha opinião. Se você já leu, se você amou, deu 5 estrelas pra esse livro, tá tudo ok, como eu já falei, leitura é muito individual. Mas eu, infelizmente, não gostei. Os outros amigos meus que leram comigo, né, o Vitor e a Thaís, também não gostaram. Gente, aproveitando, hoje é dia 28, tá, gente, se eu não falei. Terça-feira. Aproveitando agora aqui o início do vídeo, gente, vamos deixar o like, tá, de vocês. Comentem aqui embaixo sugestões de vídeo e tudo mais. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações pra assim que eu postar um vídeo chegar até vocês, tá, gente? Compartilha com quem você quiser pra se inscrever aqui no canal e me ajudar. E, gente, se vocês tiverem qualquer coisa para comprar na Amazon, seja livro, seja eletrônico, seja coisas de casa, coisas de cabelo, qualquer coisa, gente, que vocês queiram comprar na Amazon, use o meu link que tá aqui na descrição. Vocês não irão pagar nada a mais por isso, mas vocês vão me ajudar muito que eu vou ganhar uma porcentagem, tá, gente? Então use o meu link, gente, por favorzinho, certo, gente? Também tem um link do meu clube de leitura, o Clube Velares, tá, pra vocês irem lá, entrar no grupo. E todo mês sorteia um livro que vai ser a leitura do mês e sempre é de gêneros diferentes, tá, gente? Que também é sorteado no mês e é bem legal, tá, gente? Então, é muito bom conversar com pessoas que têm o mesmo hobby que você. E se você quer criar um novo hobby, quer ter a leitura como seu hobby e tudo mais, você ter pessoas que têm esse mesmo hobby ali pra conversar, pra te apoiar, é muito, muito legal. Então, o link fica aqui na descrição também do meu clube, tá, gente? Entre lá que eu vou estar esperando vocês. E também fica as minhas redes sociais, o link delas, o Instagram, o TikTok e o Scooby, fica aqui na descrição. Então, vão me seguir lá, tá, gente? É isso. Acho que é as únicas notícias que eu tinha a dar aqui pra vocês. E, gente, eu agora vou gravar os vídeos não, o vídeo cortando post-it da minha nova leitura, da leitura que eu vou começar hoje. E quando eu cortar, gente, eu apareço aqui pra falar com vocês, tá bom? Então, é isso, falei do livro que eu terminei. Agora eu vou lá cortar os post-its, tá, gente? Beijo! Gente, aparecendo aqui no vlog, ainda é o mesmo dia, tá, gente? Ainda estamos na terça-feira, dia 28 de maio. É porque eu troquei a blusa. Ai, deixa eu botar isso pra cá pra vocês verem melhor. É porque eu troquei de blusa, tá, gente? Porque eu queria uma mais folgadinha pra me sentir mais tranquila, sabe? E aí, gente, eu tô com um pouquinho de falta de ar, gente, por conta da obra aqui e tal. Eu ainda tô mal, então eu tô falando e ficando com um pouquinho de falta de ar. Mas, quero dizer pra vocês o livro que a gente vai começar, que é O Rei da Ira, de Ana Huyang, alguma coisa assim do tipo.
Porque, gente, o livro do mês do meu clube de leitura é o segundo volume desse livro aqui. E eu ainda não tinha lido o primeiro. Aí eu comprei nessa Book Friday, graças a Deus chegou. A conversa sobre o livro do mês vai ser agora dia 31. Hoje já é 28. Eu tenho que correr. Então, gente, deixa eu ir, né? Senão não termina. Tá, então é isso. Vou começar a ler agora. Eu fiz a cartelinha de post-it também, tá? E é isso. Qualquer atualização eu vou trazer aqui pra vocês, gente. Gente, eu não li muito, tá? Eu tô no capítulo 3, página 22. Vou mostrar pra vocês, ó. Mas já fiz algumas marcações. E aqui, gente, nós temos Vivian, que é a nossa protagonista. Ela trabalha, ela tava fazendo um evento pra salvar um animal em extinção, agora no primeiro capítulo. E tem o Dante, que é um CEO muito cobiçado, muito rico e parapá, que não é muito de ir em eventos que não sejam de pessoas próximas a ele ou que ele mesmo programou. Mas ele foi nesse evento da nossa protagonista Vivian. E o segundo capítulo já é, porque no primeiro capítulo o pai da nossa protagonista chama ela para um jantar, que é para alguma coisa ali importante. Ela vai para esse jantar e ela descobre que simplesmente o pai dela arrumou um noivo para ela. Simplesmente isso. E quando o noivo chega, adivinha quem é o noivo? Isso mesmo, gente, é o Dante. Então, assim, tô gostando bastante da leitura, tá? O livro tá sendo até que rapidinho de ler, eu tô achando. A diagramação tá gostosinha, tá? Então, tomara que seja uma leitura rápida, porque eu preciso que seja uma leitura rápida. Mas o bom é que eu tô gostando, tá, gente? Então, só passei pra falar isso pra vocês e ler a sinopse, que eu lembro que eu não li. Então, vou ler pra vocês, tá, gente? Primeiro volume da série Reis do Pecado. Rei da Ira é um romance sexy sobre casamento arranjado. Ela é a esposa que ele nunca quis e a fraqueza que ele nunca pensou que teria. Implacável, meticuloso, arrogante. Dante Russo gosta de estar no controle tanto na vida pessoal quanto na profissional. O CEO bilionário nunca cogitou se casar, até que uma chantagem obriga a aceitar o noivado com uma mulher que mal conhece, Vivian Lau, herdeira de um império de joias e filha de seu mais recente inimigo. Ela é linda e encantadora, mas Dante está disposto a fazer de tudo para destruir as evidências da chantagem e terminar o noivado. O único problema é que depois de ter Vivian para si, ele não consegue mais pensar em perdê-la. Ele parece detestável, mas ela não vai conseguir resistir à atração. Elegante, ambiciosa, educada, Vivian Lau é a filha perfeita, que pode levar sua família ao topo da alta sociedade. Casar-se com um russo significa ganhar acesso a lugares inalcançáveis para novos ricos. Embora Dante tenha um jeito rude e distante, Vivian concorda em se casar com ele por uma questão de dever familiar. Desejar seu toque não fazia parte dos planos, assim como cometer o erro mais fatal de todos, se apaixonar por seu futuro marido. Ai, gente, tô bem empolgada. Acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito, tá, gente? Eu lembro que acho que eu já tinha lido o sinopse desse livro, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha me ligado assim em relação a comprar esse livro. E eu gostei bastante que a indicação foi o segundo volume do livro. E aí eu disse, não, para eu ler o segundo, eu vou querer ler o primeiro. Por mais que sejam de casais diferentes, eu gosto de ler, assim, em sequencinha, sabe? Então, fui meio que às cegas nesse livro, tá, gente? É a primeira vez que, assim, eu lembro que eu tô lendo a sinopse, tá? É como eu tô dizendo pra vocês, eu acho que eu já li, já vi gente falando sobre esse livro, mas sabe quando sua memória apaga tudo? Então parece que é a primeira vez que eu tô lendo a sinopse, porque eu não lembrava de nada disso aqui. Então, legal em saber
assim, sabe, pela sinopse, eu senti que eu vou gostar muito do livro. Pelos 2 primeiros capítulos também eu senti que eu vou gostar muito do livro. Então tô super empolgada. E é isso, tá, gente? Até porque, tipo, Promessas Cruéis não foi um livro que eu me empolguei bastante. E Fire Obsession, por mais que eu esteja empolgada com a leitura de Fire Obsession, que, enfim, né, pra quem acompanha os outros vlogs, gente, eu ainda não terminei Fire Obsession, né? Tem 2 vlogs aí que eu tô tentando ler Fire Obsession e não consigo terminar. Mas o que eu quero dizer pra vocês, por mais que a história de Fire Obsession me empolgue, me deixe empolgada, a diagramação de Fire Obsession me desempolga. Então tá bem complicado ali em relação a Fire Obsession. E também por eu estar atrasada nas leituras de que eu tenho prioridade, meu que tá de lado Fire Obsession, e eu tô botando prioridade nos livros que tem que ter prioridade. E que bom que um dos livros que eu tenho que ter prioridade é O Rei da Ira, e eu estou adorando, sabe? Então, é isso, só passei pra conversar com vocês, dar aqui um pouquinho da opinião. Vou continuar lendo aqui, tá, gente? Qualquer coisa eu vou falar aqui com vocês. Oi, gente, vloguinho, eu sumi, né? Tô aparecendo hoje é dia 30. E, gente, eu ainda tô lendo O Rei da Ira. Ingrid, mas não era pra você estar lendo O Rei do Orgulho, a conversa já é amanhã e você ainda não começou. Eu sei, eu queria ter terminado O Rei da Ira ontem, eram meus planos, mas nem sempre, gente, a gente tá no controle de tudo na nossa vida, né? E desculpem, gente, eu tá de pijama, tá? Às vezes a gente não tá no controle da nossa vida, e ontem, né, tem reforma aqui em casa, as coisas é um pouco difícil, mas ontem eu também tive crises de ansiedade. Eu acho que quem me acompanha aqui sabe que eu tenho ansiedade, é uma coisa que eu tenho que lidar. E graças a Deus eu voltei com minhas terapias, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. Tá tudo bem comigo, mas eu tenho essas crises de ansiedade. Então ontem eu fiquei muito mal, meu coração acelerado, e eu não sei o que foi que me gatilhou, se alguma coisa me gatilhou, mas eu parei a leitura ontem, né, quando eu comecei a sentir as crises de ansiedade, parei a leitura. E aí, gente, eu fui ajudar o pessoal a colocar os quadros aqui no meu quarto, que eu vou mostrar pra vocês quando eu for arrumar minhas estantes de livro, eu mostro direitinho o meu quarto. E perdão o barulho, gente, mas meus pais não falam baixo, né, vocês sabem. E aí, gente, eu voltei a ler hoje, mas não consegui ler muito, porque também eu tive que ir pra minha terapia. Quando eu cheguei, fui fazer almoço, eu acabei tirando um cochilozinho, mas voltei a ler, tá? Eu tô na página 232, capítulo 28. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô mais perto do que longe, tá, gente? O livro, ele tem... Deixa eu dizer aqui pra vocês... que ele tem algumas páginas que é do próximo livro, tá? Se eu não me engano. É, do Rei do Orgulho. Então, o livro é até a página 368. Isso aqui, ó, é do segundo livro, que é do Rei do Orgulho. Então, vai pra... é só isso aqui que falta. Vai até a 368. Então, falta aí mais ou menos 100 e pouquinhas páginas, tá, gente? Pra eu terminar de ler o livro. E, gente, a leitura, ela flui muito rápido. Essa leitura é muito gostosa. Eu tô amando o livro. Eu não sei qual foi a minha última atualização aqui pra vocês,
Mas eu creio que eu falei pra vocês que o Dante e a Vivian estão ali num casamento meio que arranjado pelos pais da Vivian. O Dante aceitou esse casamento arranjado porque o pai da Vivian tá ameaçando ali ele. O pai da Vivian descobriu algumas fotos aí do irmão do Dante fazendo uma coisa aí que eu não quero contar pra vocês, porque, querendo ou não, gente, é um pouquinho de spoiler. E aí o pai da Vivian começou a ameaçar o Dante com essas fotos, dizendo que se ele não casasse com a filha dele, ele iria expor essas fotos e o irmão dele ia acabar sendo, entendesse? E com isso o Dante aceitou esse casamento arranjado, só que o que o Dante não esperava é que ele começaria a se apaixonar pela Vivian. Então a gente vê esse processo dele se apaixonando, o Dante não querendo aceitar que está começando a se apaixonar pela Vivian. A Vivian, aqui onde eu estou, ela ainda não sabe porque o motivo do Dante ter aceitado esse casamento arranjado, né? Em algum momento, provavelmente, ela vai descobrir. O meu medo é deles acabarem se separando, porque ele tá sendo tão gostosinho ler sobre eles juntos, que eu não queria que tivesse aquele plot twist, né, deles se separarem pra depois voltarem no final. Mas eu tô gostando muito da leitura. Eu vou terminar, né, agora. E assim, gente, assim que eu terminar, eu já vou pra O Rei do Orgulho. Nem que eu passe a madrugada inteira lendo O Rei do Orgulho, mas eu vou terminar Rei do Orgulho até amanhã às 6 horas da noite, se Deus quiser. Tudo vai dar certo, tá? Então, meio que eu tô focada, por isso que eu não tô aparecendo muito aqui pra vocês. E passei só pra dar essa mini atualização pra vocês sobre o livro, né, que eu não tinha dado, eu realmente sumi. Mas essa é a minha atualização aí pra vocês, gente. Eu tô gostando, eu tô amando o livro, gente. Amando, amando, amando. Então eu tô com altas expectativas também pro Rei do Orgulho. Mas esse livro, gente, eu tenho quase toda certeza do mundo que ele vai ficar 5 estrelas e coração de favorito. E eu tô amando, gente, porque esse ano eu tô lendo muitos livros que eu dou dando 5 estrelas e coração de favorito. Então mostra que a cada vez eu tenho mais conhecimento sobre leituras que eu vou amar. Lógico, às vezes a gente pega um livro que não é tanto do nosso agrado, mas a maioria dos livros que eu leio são 5 estrelas e coração de favorito, e isso eu estou achando incrível e amando, tá, gente? Então passei só para dar essa atualização aí pra vocês, e agora eu vou continuar minha leitura, tá? E se acontecer alguma coisa que eu falo com vocês, tá? E já aconteceu ceninhas hot aqui, gente, maravilhoso, tá? O hot do livro. Eu não sei se é um livro mais 18, mas eu chuto que seja. Eu vou tentar depois dar uma pesquisada se realmente é um livro mais 18, porque aqui não fala se é um livro mais 18. Porém, gente, ele tem tipo um aviso de gatilho, sabe? Tipo, essa história possui conteúdo sexual explícito, palavrões, violência leve e temas que podem ser delicados para alguns leitores. Então, gente, eu vou chutar que ele seja um livro mais 18, mas eu vou dar uma pesquisada e eu coloco aqui na tela se realmente é um livro mais 18, tá, gente? Então, deixa eu ir continuar lendo para eu terminar o quanto antes e ir para Rei do Orgulho, tá, gente? Oi, vloguinho aparecendo aqui. Ainda estamos no dia 30, né? Na quinta-feira de maio. Já são 8 e pouquinho da noite. Ninguém repara a minha espinha, né, gente? Eu tava no meu período, né? Brota espinha. E também não reparem na cama, gente. Tá pronta pra capotar, né? Pronta pra nanar. E eu tô de pijama também. Acabei de tomar um banho. Então já fiz minha skincare, tô com o rosto lavado. Deixa eu tirar isso aqui pra falar melhor com vocês. Tô com o rosto lavado, tô de pijama, tô pronta assim pra qualquer coisinha capotar. Por quê, gente? Eu falo já pra vocês o motivo disso, de eu estar assim prontinha pra capotar. Eu finalizei Rei da Ira há algum tempinho, né? Já tem um tempinho que eu finalizei o Rei da Ira. O livro é incrível, gente, incrível. Como vocês devem, da última atualização, né, que eu falei pra vocês, o Dante e a Vivian
começaram a perceber que estavam apaixonados e decidiram dar aí a razão para essa paixão entre os dois. Então eles realmente se aceitam e estavam juntos, até que o Dante queria desde o começo para fazer a vingança com o pai da Vivian, porque o pai da Vivian é... Como é que diz? Esqueci a palavra, gente. Não é ameaçou, gente. Chantageou. Veio a palavra. O pai da Vivian chantageou o Dante para se casar com a Vivian, né? Ali a chantagem do negócio que o irmão dele tinha feito. E aí, o Dante recebe uma ligação dizendo que descobriu onde estavam as coisas que o pai da Vivian estava chantageando ele. E ele meio que deu razão a toda a vingança, ao plano que ele queria no começo, que era se vingar do pai da Vivian, e mandou ir adiante com o plano do início, que era destruir as provas da chantagem e também ali acabar arruinando o negócio do pai da Vivian. E quando a Vivian descobriu, como vocês devem imaginar, teve um término, né? Porque normalmente nos livros de romance sempre tem aquele ponto, né, alto do livro, onde o casal está tudo bem, mas vai acontecer uma coisa que vai desmoronar esse casal, que eles vão se separar, para que no final eles acabem percebendo que realmente amam um ao outro e acabem se entendendo e voltando para eles. É uma coisa muito comum nos livros de romance e é uma coisa que a gente tende a esperar que realmente aconteça. Então, como o Rei da Ira não foge digamos, desse roteiro de livros de romance, isso acontece aqui. Então a Vivi descobre tudo que estava acontecendo ali, que na verdade o casamento não era apenas arranjado, mas sim um casamento onde o pai dela chantageou o cara pra se casar com ela. Então ela começa a se sentir muito incapaz, achando que tipo, nossa, será que meu pai acha que eu sou tão incapaz assim que eu não conseguiria conquistar um cara por conta própria? E assim, a família da Vivian bota uma pressão muito grande nela, onde tem que ser a família perfeita, e eles puxam muito isso, e que nenhum cara é suficiente pra ela se não for extremamente rico e que possa dar um poder pra eles, né? Que por mais que eles sejam ricos hoje em dia, por conta do trabalho do pai da Vivian, acabou dando ali uma riqueza para eles, eles nunca vão ser vistos como realmente pessoas ali de ouro, né, digamos assim, com sangue azul, digamos, né, tipo, pessoas realmente ricas, que nascem ricas, que vêm de famílias ricas. Então, só seria um cara bom o suficiente para as filhas do Francis, que é o pai da Vivian, e da Cecília, se esses caras também fossem ricos já de nascença, com uma família rica. Então, isso acontece aqui, e a Vivian e o Dante meio que ficam separados durante alguns dias, mas eu acho muito fofo que, tipo, eles não voltam assim, tipo, do nada e já voltam, sabe? Eu achei muito fofo a construção aqui para esse retorno, porque a Vivian não confia mais 100% no Dante, assim como ela também não confia mais no pai. E aí, ao invés do Dante só forçar que volte tudo ao normal, ele faz como se fosse a primeira vez que eles estivessem se encontrando, e aí vão a encontros, e ele tenta meio que reconquistar essa confiança dela, reconquistar ela. E isso é muito fofo, até um determinado momento que ela vê que realmente ama o Dante e acaba reatando tudo, né, de novo. Então isso é bem legal. Eu gostei muito do livro, o livro vai ficar com 5 estrelas e coração favorito, com toda certeza. E é uma leitura muito fofinha, sabe, gente? Eu não passei tanta raiva com esse livro. Às vezes a gente tende a imaginar que livro de romance a gente vai passar um pouquinho de raiva, principalmente quando chega nesse momento do livro em que dá alguma coisa de errado, tipo um alfinete cai e eles brigam pra se separar.
Eu realmente fico com muita raiva quando é esse tipo de coisa. Ai, uma briga boba, uma coisinha assim, um alfinetinho que cai e aí eles brigam e tudo mais. Mas aqui não, aqui realmente tinha um motivo pra que desse a veracidade dessa briga, sabe? Tinha um motivo plausível pra essa briga, né? Porque foi ali, ela foi muito enganada. Ela foi enganada tanto pelo pai como pelo Dante. Também as palavras que o Dante falou pro pai dela, que ela ouviu, foi muito pesado. Então eu entendo ter tido esse momento de separação aqui nesse livro. Mas eu não passei raiva, não passei estresse. Eu passei o livro inteiro amando, do começo ao fim. Então, 5 estrelas, coração favorito. Eu amei, amei. Fiz muitas marcações, gente. Muitas marcações mesmo. Acabei com um post-it, eu acabei com 2 post-it e eu tive que cortar mais. Eu acabei com esse laranjinha, com esse rosa, e eu tive que cortar mais. Então, assim, gente, incrível, maravilhoso, apaixonada. É isso. E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? E é o motivo de estar pronta assim pra capotar. Eu vou cortar os post-its do segundo volume, que é O Rei do Orgulho, e é o livro do meu clube de leitura desse mês. E a conversa já é amanhã, às 6 horas da noite. Então, o que eu vou fazer agora? Vou cortar os post-its do Rei do Orgulho e vou dar início à leitura de Rei do Orgulho. Eu tô cansada, mas ao mesmo tempo não tô cansada. Não sei se dá pra explicar pra vocês. Mas é porque, tipo, normalmente eu durmo muito cedo, né? Então, meio que o corpo já diz assim, nossa, já tá na hora de nanar. Mas eu não tô cansada, sabe? De tipo, nossa, eu tô exausta, tô morrendo de sono. Não tô, mas é o meu corpo dizendo assim, nossa, vamos dormir? Então, assim, eu deixei tudo no jeito, já tô tomada banho, skincare feita. Porque se me bater o sono, eu durmo. Mas eu pretendo dar uma boa lida hoje, porque amanhã, por exemplo, eu vou passar 3 horas fazendo as unhas. Então vou chegar lá na unha 7 e provavelmente chegar em casa lá para as 10 da manhã. Então eu fico com medo de acabar deixando o livro inteiro para amanhã e não dar tempo. Então, por conta disso, eu vou cortar os post-its agora, dar um início à leitura, ler o quanto eu aguentar. E é isso, tá, gente? Então, deixa eu ir lá, porque eu já tô aqui há alguns minutos falando com vocês. E quanto mais eu ficar aqui conversando, mais tempo passa e eu acabo não fazendo nada, né? Então, é isso, gente. Eu apareço já aqui pra falar sobre o Rei do Orgulho, tá? Gente, aparecendo, já deve ser umas 9 da noite, acho que por aí, tá? E já tô aqui com o Rei do Orgulho, já cortei os post-its. Rei do Orgulho, gente, tem... Deixa eu só ver... Aqui tem 354 páginas, umas quase 10 páginas a menos, tá? O outro tinha 369, esse tem 354. Não é tanta coisa, né, de diferença, mas enfim, tá? Tô aqui com o Rei do Orgulho, que eu vou começar agora. E é o livro 2 da série Reis do Pecado, né? E esse é o livro do meu clube de leitura, né? Como eu já falei pra vocês. E a conversa é amanhã. Eu tô começando a ler hoje pra dar tempo terminar antes do bate-papo. Mas eu vou ler pra vocês aqui a sinopse, tá, gente? Segundo volume da série Reis do Pecado. Rei do Orgulho é uma história sensual sobre opostos que se atraem em um romance proibido. Ela é diferente dele em todos os sentidos, e é a maior tentação que ele já experimentou. Discreto, controlado e impecavelmente educado, Kai Yong não tem tempo nem vontade de se envolver em confusões. Já Isabela, com seu cabelo colorido e suas piadas inadequadas, é o caos em pessoa. Então sim, gente, é o casal que eu imaginei. Eles já apareceram no Rei da Ira. A Isabela era amiga da Vivian e o Kai, amigo do Dante. E a gente já viu que o Kai dava umas olhadas assim pra Isabela e a Isabela ficava toda desconcertada. Então já acertei, gente, o casal. Com uma importante votação para CEO se aproximando e um império mediático em jogo, o herdeiro bilionário não pode se dar o luxo de se distrair com ela. Isabela representa tudo que ele não deveria desejar.
mas cada olhar e cada toque só aumentam a tentação de quebrar todas as regras e tomá-la para si de uma vez. Ele é certinho demais, respeitável demais e irresistível demais. Isabela Valência é ousada, impulsiva e cheia de vida, a alma de todas as festas, capaz de encantar qualquer homem, exceto Kai Wong. Não que isso faça diferença, Kai não é o seu tipo. Além disso, como ele é membro do clube exclusivo onde Isabela trabalha, os dois não podem se envolver em hipótese alguma. No entanto, ela não pode negar que, sob a aparência fria e distante, existe um homem capaz de fazê-la derreter. E por mais que tentem, eles não conseguem resistir à atração, mesmo que isso custe muito caro. Gente, eu não sei se eu dou um gostinho pra vocês do que tem aqui. Eu vou dar, gente. Vou dar um gostinho. Eu acho que é de uma das cenas que vai ter no livro, tá? Você me acha chata, Isabela? A pergunta sai em um tom sugestivo, como se Kai refletisse sobre todas as maneiras de provar que eu estava errada. O tic-tac do relógio batia no ritmo do meu coração, me arrastando para o precipício. Balancei a cabeça, tentando formular uma resposta coerente. É você que está dizendo. Minha voz não parecia minha. Estava aguda demais. A proximidade de Kai havia roubado o oxigênio da sala. Entendo, murmurou ele. Suponho que não tenha como fazer você mudar de ideia. A pronúncia nítida e as sílabas bem marcadas de seu sotaque tinham desaparecido. Em seu lugar havia veludo e fumaça, sussurrando promessas silenciosas contra a minha pele e me obrigando a erguer o rosto. Apenas 1 milímetro, apenas o suficiente para encará-lo e ver o calor brilhando sob seu olhar profundo e sombrio. Eu não deveria estar ali, mas eu estava embriagada e ele era lindo, e o mundo tinha se transformado em um sonho adorável e nebuloso do qual eu não queria acordar. Gente, eu tô empolgada. Tô bem empolgada. Gente, desculpa se minha leitura não foi das melhores, foi ofegante, mas vocês sabem que eu tô com minha alergia atacada desde quando começou a obra daquele caso, né? Então, eu tô com a respiração difícil. Mas enfim, tá? Então por isso que a leitura não ficou as mil maravilhas, tá? Mas vocês me perdoem. Eu juro que eu leio bem melhor que isso. Mas enfim, gente, eu vou começar agora, Rei do Orgulho. Eu não mostrei a cartela de post-it, né, pra vocês. Essa foi a cartela de post-it, que combina bastante, tá, gente? Então, é isso, e agora eu vou começar a leitura. Gente, aparecendo aqui, belíssima, né? E assim, gente, eu não li muito, tá? Eu tô na página 49, no capítulo 7. Ó, eu não li muito, li só isso. Fiz bastante marcação, tá, gente? Eu tô gostando muito do livro. Eu queria ter chegado pelo menos até a página 100, mas minha vista tá cansada, gente. Eu tô começando a ficar com sono, sem contar que amanhã eu tenho que fazer minhas unhas às 7 horas da manhã. Então eu preciso acordar pelo menos 6 horas da manhã pra tomar banho, merendar, fazer a rotina com a pele e tudo mais. E assim, gente, o que falar do livro, né? Deixa eu dar uma atualização pra vocês. Eu tô gostando bastante. O livro é do Kai e da Isabela. O Kai é amigo do Dante e a Isabela é amiga da Vivian, que são os protagonistas do primeiro livro. O Kai, ele tá ali pra ser o CEO de uma empresa, mas ele tá meio que competindo com outras 3 pessoas. Se eu não me engano, é 3. 3 pessoas. E ele tá um pouco nervoso em relação a isso, apesar dele saber que tem toda a capacidade de assumir o cargo de CEO. E a Isabela, ela é bartender do Navarralha, eu não sei pronunciar o nome, que é um local onde é tipo como se fosse um hotel, não sei explicar pra vocês. É como se fosse um hotel, mas não se dorme lá que eu saiba. É tipo um clube. Pronto, é tipo um clube. E o Kai é um dos associados desse clube, assim como o Dante também é. E aí, gente, o Kai sempre aparece por lá. E meio que dá pra entender que ele sempre tá aparecendo por lá mais pra ver a Isabela, sabe? E a Isabela é bartender nesse local, nesse clube, que tem um bar, né?
E aí, gente, ela também é escritora e tá tentando escrever um thriller erótico. Só que ela tá numa ressaca de escritora, não tá conseguindo escrever nada. E a gente vai ver o desenrolar dessa história. Ela sente uma atração física pelo Kai, por mais que ela diga que o Kai não é o tipo de cara que ela gosta, mas ela sente uma atração física por ele. Só que ela não pode se entregar a essa atração física, sabe? Porque tá ali fora das regras, né? Tipo, tá ali dentro das regras que funcionários não podem pegar os associados lá do clube. Então, quando eles estão juntos, sempre tem uma tensão, sempre tem um clima, mas ela sempre fica lembrando que não pode fazer isso, ela não quer perder o emprego. E, enfim, gente, é basicamente isso que aconteceu até agora, tá? Eu tô gostando muito, muito do livro. Não sei se ele vai ser melhor do que... Não sei se ele vai ser melhor do que o primeiro, mas eu tô gostando muito, 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 muito mesmo. Mas no momento eu vou finalizar aqui, tá, gente? A leitura de hoje. Vou dormir e amanhã eu trago mais atualizações pra vocês, tá, gente? Então é isso. Até o próximo take, gente. Beijo. Gente, hoje é sexta-feira, né? E... enfim, gente, eu comecei a ler muito tarde já. Então, assim, não sei de verdade se eu vou conseguir terminar a tempo da conversa. Já é 3 horas da tarde, falta muita coisa, tá? Eu torço pra conseguir, mas de verdade não sei, vou ser sincera com vocês, ó. Falta, tá vendo? Muita coisa pra ler. Mas assim, gente, eu tô amando. O casal acabou de se beijar a primeira vez e eu tô assim, ai, sabe, muito empolgada. Então, eu vou continuar lendo aqui, qualquer coisa eu falo com vocês. Oi, vlog aparecendo, gente. Eu sumi. Hoje é domingo, hoje eu tô finalizando o vlog pra vocês, né, pra poder postar. E só faltava eu vir aqui pra falar sobre o Rei do Orgulho, que eu finalizei, né, gente? Então, eu finalizei na sexta-feira. Eu finalizei na sexta-feira pra conversa do clube de leitura. Mas, gente, eu simplesmente tinha esquecido de vir falar aqui pra vocês, sabe? Tipo, na sexta-feira mesmo eu tinha esquecido. E ontem, gente, foi muito corrido pra mim, porque eu tive que arrumar as estantes aqui do meu quarto, limpar todos os livros. Eu gravei, vai sair vídeo na quarta-feira, tá? Disso. E aí, por conta dessa loucura que foi, gente, eu não consegui ontem também gravar pra vocês, porque eu terminei já tarde. Tudo que eu queria era tomar um banho e dormir, tá? Então, por isso que eu não vim falar. Mas, gente, Rei do Orgulho, eu não lembro o que eu falei tanto pra vocês, mas aqui a gente vai ter o Kai e a Isabela, tá? E aí, gente, o Kai, ele tá ali pra ser o CEO de uma empresa, né, da empresa da família dele, mas ele precisa participar de uma competição pra ver se ele ganha. E a Isabela, no momento, é uma bartender, mas ela quer ser escritora de thriller erótico, sabe? Então ela tá ali tentando escrever, mas ela tá numa ressaca. E meio que a família dela, né, um dos irmãos, está meio que forçando ela ali ir rápido com a escrita, porque senão diz que ela vai ter que voltar para trabalhar na empresa da família, que a família dela tem empresa, enfim, gente. E aí, no meio desse tempo, no meio de tudo isso, ela e o Kai vão acabar se entregando aí a esse desejo que um tem pelo outro. E por mais que ela fala que o Kai não é o tipo de homem que ela gosta, que ela não quer se relacionar com ninguém, e o Kai meio que também assim, quer, não quer, sabe? E aí, meio que E aí, gente, eles vão acabar se entregando pra essa vontade que eles dois têm entre um e o outro.
e vão acabar ficando. Nisso que eles acabam ficando, gente, eles simplesmente não param de ficar. Só que no meio disso tudo, tá acontecendo esse lance da votação do Kai para ser CEO. E aí vocês devem imaginar que vão acontecer certas coisas aqui para fazer com que o casal se separe, se atrapalhe, né? Sempre vai ter isso. Só que aí mexe também com o lance do Kai poder perder ali a vaga de CEO, tá? Então é basicamente isso que o livro fala, gente. No começo, eu acho que vocês podem ver que eu estava gostando muito do livro, mas em um determinado momento do livro eu comecei a ver que não estava sendo tudo aquilo, sabe? No começo até que empolgou bastante isso deles, meio que eles não serem o tipo ideal um do outro, mas mesmo assim sentir uma atraçãozinha. Então, esse começo do livro, até onde eu falei com vocês, estava me empolgando. Depois, eu fui murchando, sabe? Eu fui assim... Porque eu achei a Isabela um pouco infantil em algumas atitudes ali. Ela não tem tanta maturidade. A Vivi, por exemplo, ela tem muito mais maturidade. E assim, sem contar que a situação da Vivi, que é no Rei da Ira, é uma situação assim bem mais pesada do que acontece aqui nesse livro, sabe? Então a gente vê que a Isabela não tem tanta maturidade assim, sabe? E aí, em relação ao irmão da Isabela, é extremamente insuportável. O irmão dela, que é o dono lá da empresa da família deles, que ele meio que quer mandar nela a todo custo, sendo que ela já tem quase 30 anos de idade, e ele simplesmente tratando ela como se ela fosse uma criancinha, sabe? A menina mora em Nova York com o seu próprio dinheiro, tem trabalho, quer escrever um livro, quer viver a vida dela, e o irmão simplesmente não quer que ela viva, não quer que ela faça isso, quer que ela faça o que ele quer, tá entendendo? Então assim, isso me chateou bastante. O lance também de ter uma votação para o Kai ser CEO ou não da empresa da família dele, porque, gente, a empresa é da família, tá? Há anos a empresa é da família, e aí simplesmente vai ter uma votação com outras pessoas que não são da família. Eu até entenderia se, por exemplo, fosse todo mundo da família, né, todos os filhos ali, você ter uma votação justamente para ver quem é dos filhos que assume a empresa. Mas nesse caso não, são pessoas de fora, né, da família, que estão participando também desse cargo de CEO. E outra, eu entenderia também se tivesse uma votação se o Kai não fosse aquela pessoa que trabalhasse na empresa, que quisesse assumir a empresa, tá entendendo? Só que o Kai, ele nasceu já pra fazer tudo ali pela empresa, já para ser o CEO. Então a vida dele é dedicada à empresa. Ele tem vários números muito bons assim de faturamento para a empresa. Enfim, gente, a vida dele é a empresa. Então eu não vejo sentido nenhum a autora ter colocado esse lance de votação aí para essa competição do Kai com outras pessoas para ser o CEO da empresa. Eu acho que ela colocou isso justamente para ter algo ali que vai mexer com o Kai, digamos assim. Porque eu não queria falar pra vocês pra não dar tanto spoiler, mas eu sinto que foi muito só colocado pra causar alguma intriguinha aqui, sabe? Mas não de fato porque seria necessário, sabe? Então assim, diferente como eu achei no primeiro livro, de que ter motivos necessários, até para ter aquele términozinho antes da reconciliação pro final do livro, que eu até entendo no primeiro livro, que eu achei um motivo até plausível para isso acontecer. Nesse livro aqui, gente, tem o términozinho, né, antes da finalização, antes da reconciliação, mas é por um motivo muito besta, que não tem necessidade nenhuma, que você só vê que foi colocado justamente só para seguir esse roteiro de que o casal precisa se separar antes de se reconciliar e ter a finalização do livro, tá entendendo? Então assim, gente, o livro não é ruim, a escrita da autora é muito boa, é devorável, o livro não é ruim, mas não foi tudo aquilo que eu imaginei, tá? Comparando com o primeiro livro.
Então, o primeiro livro ficou com 5 estrelas e coração de favorito. E o Rei do Orgulho vai ficar com 4 estrelas. Eu vou dar 4 estrelas pra ele. Tem várias marcaçõezinhas, tá, gente? Eu fiz muita marcação. Mas é isso, tá, gente? Não é um livro ruim, é um livro que vale super a pena a leitura. Mas é como eu disse, tem alguns pontozinhos que eu achei muito desnecessário, tá? Que eu estou me lembrando agora. Então, é isso, gente. Nesse vlog a gente leu 3 livros, né? Eu terminei o Promessas Cruéis, que eu já tava lendo em outros vlogs, precisava terminar, então finalizei Promessas Cruéis, que ficou com 3 estrelas e meia, acho que foi isso. Aí eu li Rei da Ira, né? Comecei e terminei Rei da Ira, que ficou com 5 estrelas e coração de favorito. E tivemos o Rei do Orgulho, que foi, né, esse livro. O Rei do Orgulho foi o livro do meu clube de leitura, ficou com 4 estrelas, né? Então, assim, foram leituras boas, umas melhores que as outras, né? Mas, no geral, foi muito bom. Então é isso, gente. Já tô aqui conversando muito e eu preciso finalizar o vlog de leitura pra eu poder postar pra vocês. Então é isso, tá? Deixem um like de vocês, comentem aqui embaixo, deixem sugestões de vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra assim que eu postar o vídeo chegar até vocês. Compartilha com quem você quiser, gente. Pede pra se inscrever aqui no meu canal, dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, muito, muito. E se você também quer me ajudar de outra maneira, que não seja só aqui no canal, tem o link da Amazon, o meu link da Amazon aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Que é tudo que vocês quiserem comprar na Amazon, seja livro, seja eletrônico, seja coisa de cabelo, coisa pra casa, qualquer coisa que vocês quiserem comprar na Amazon, usa o meu link que vocês não irão pagar nada mais por isso. Eu irei ganhar uma porcentagem e assim vocês vão estar me ajudando muito, 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 muito mesmo. E eu quero agradecer a todo mundo que usa e compra usando o meu link, que assim vocês me ajudam, tá? Então, muito obrigada, tá, gente? Também fica na descrição do vídeo, gente, o link do meu clube de leitura, o Clube Velares. Então, se você gosta de ler, se você quer começar o hobby da leitura, mas não se sente tão motivado, ou que gosta de conversar sobre livros com outras pessoas, então entra no meu clube de leitura, tá, gente? Todo mês a gente sorteia um livro, e é o livro que a gente vai ler no mês, e tem uma conversa no final do mês sobre esse livro. Também a gente faz conversa sobre outros livros, sobre a vida, enfim, é bem legal o meu clube de leitura, tá, gente? Fica aqui na descrição do vídeo o link, e também fica o link das minhas redes sociais, o Instagram, o TikTok e o Scooby, aqui na descrição do vídeo. Então vão me seguir lá nas minhas redes sociais e me acompanhar mais de pertinho, tá, gente? Desculpa a correria, mas é porque eu tô correndo contra o tempo. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!